Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmã nesse dia que é maravilhosa, a paz de nosso Senhor Jesus. Deus possa abençoar o teu lar, falar do teu coração, mais uma vez através da poderosa palavra do Senhor. Acho que você está vendo aqui, né? Tem um pouquinho de vento, o caminhão está balançando, se a câmera der uma balançadinha, você não repara. Amém, meu querido e amado irmão, que Deus venha falar do teu coração através da mensagem. Aleluia, estamos aqui para proclamar a vontade de Jesus, não a vontade do homem. O último vídeo que eu falei com os irmãos sobre a palavra de Deus ser fogo está em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que os miúça a penha. E hoje eu quero ler com os irmãos Daniel. Aqui Deus falou algo forte comigo, né, me dando no entendimento a sua mensagem através da sua palavra, que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens que não quiseram adorar uma estátua. Eu vou resumir aqui para não ler todo o texto, é bem longuinho. Depois você possa ler Daniel capítulo 3. Eu vou ler apenas alguns versos para nós entender o que a palavra, como a palavra é fogo, como ela age, como ela se move em nosso meio. Lá nós lemos que a palavra de Deus é fogo, né? Que o Senhor diz que não existe nada em comum entre o trigo e o joio, entre a palha e o trigo, perdão, no 28, ó. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, em comum, né? Nada. Então muitas vezes nós vemos que o que nós temos em comum com a palavra e o que nós não temos. Muitas vezes não temos coisas em comum com a palavra, então nós somos palha, né? E esse texto aqui Deus me deu para ministrar no Dia dos Pais, alguns dias atrás. Lá na igreja, Dia dos Pais, eu falei sobre essa mensagem. Aleluia. E quero compartilhar com você também. Se Deus é teu pai, não é verdade? Se Deus é o nosso pai, nós temos uma maneira de viver. E aqui nos diz a palavra de Deus no capítulo 3, no versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto para todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? O texto diz que nós temos que honrar o pai, né? O pai e a mãe. Aleluia. Mas trazendo para a igreja, trazendo para a área espiritual, o nosso maior pai é Deus, certo? Né? Tanto é que meu pai já foi recolhido. Então eu tenho que honrar o meu pai. E aqui saiu um decreto. O que está acontecendo muito hoje no mundo. Em alguns países tu não pode abrir Bíblia, tu não pode fazer culto a Deus, né? Tu não pode pregar na rua em lugar nenhum. Eu ouvi dizer que nem nas redes sociais, internet, a gente tem livre-arbítrio para pregar o evangelho. É punido, preso ou multado, né? E aqui aconteceu isso. E está acontecendo hoje. E você perceba que esse texto de Daniel, quem conhece um pouco mais a palavra sabe que tem coisa aqui que não se cumpriu ainda, que tem muita profecia em Daniel, que tu vai ter que ler Apocalipse para poder entender. E esses 4 moços, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles foram trazidos para a Babilônia. Aqui estavam na Babilônia. Veja bem que interessante isso aqui, ó. Eles estavam morando no palácio do rei, ou seja, eles estavam, como se dizer assim, ó, nas trevas. Eles estavam, vamos supor hoje, na casa da macumba, onde tudo era contrário à palavra de Deus. Mas no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz que eles resolveram não se contaminar, mas eles estavam num ambiente propício a todo pecado. Aleluia. Assim é hoje. Eu escuto as pessoas dizer assim: eu tô fraco, Moisés. Por que tá fraco, irmão? Lá onde eu trabalho só tem ateu lá, só tem macumbeiro, só tem prostituta, só tem mentiroso. Eu não estou bem por causa disso. Tá entendendo? E o que diz o texto aqui? Que esses 3 estavam na Babilônia, ou seja, estavam, vamos supor, na casa do diabo. Mas ainda assim eles resolveram não se contaminar. E aí o texto vai dizer na sequência, ó. Nabucodonosor conversa com eles e diz assim no 14, ó. Disse Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vos servis ao meu Deus, nem adorais esta estátua de ouro que levantei? É de propósito, eles perguntaram. O rei perguntou. Eles foram claramente dizer: não, é claramente, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, porque nós servimos a Deus, ou seja, o Pai. O filho deve honrar o pai. Aleluia. E aí na sequência, eu tô pulando aqui para nós não ler demais, ó. No 18, ó. E se fica sabendo, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aleluia. Então Nabucodonosor mandou acender a fornalha. No versículo 20, assim, os homens, ó, tô pulando, ó. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Você está entendendo? Eles não negaram, eles honraram a Deus. Se Deus é teu pai, dia dos pais, você nega? Lá o texto diz que tem a palha com o trigo. Aqui você vê. Aqui você vê o que é palha e o que é trigo. Você está entendendo? Aqui você vê o que é palha, o que é crente e o que não é. Aqui tu vê quem é servo de Deus, filho de Deus e quem não é. Na hora do pega para capar, como se diz, aí nós vamos ver. Então o texto diz que eles foram atados, ó, no versículo 21, ó. Então esses homens foram atados, presta atenção aqui, ó. Em seus mantos, em suas túnicas, em seus turbantes, em suas vestes. Não era o caso desses crentes aqui, né? Mas tem crente que está atado na sua própria cobiça, no seu próprio dinheiro, na sua própria idolatria. E repare que perfeito ninguém é. Eles tinham pecado. Talvez podia ter algo na vida deles, né? Que estava amarrando eles. Mas eles foram lançados. Aleluia. Vocês foram lançados. Aí o texto vai dizer na sequência, ó. No 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Aqui a gente entende que é Jesus. Como assim? Por que, Moisés? A Bíblia não exalta anjos, irmãos. A Bíblia não exalta. Se a Bíblia deu esse ênfase aqui, era Jesus. Esse aqui era Jesus. E Jesus é o quê? Ele é o verbo. João 1. E o verbo é o quê? O verbo é a palavra. E a palavra é fogo. Aleluia. E os que lançaram eles, irmãos, os que lançaram, só o calor do fogo matou. Aí nós vamos ver quem é cristão. Quando a palavra vem e tu diz assim: o irmão tá me queimando. O irmão tá me dando nos dedos. Você já viu essa expressão? Ou você já teve essa expressão com alguém? Por que queimou? Repare que os 4 não queimaram. A Bíblia diz que não deu cheiro de fumaça, aleluia. Porque quem tá na palavra, irmãos, ele não se queima. Quem tá no propósito de Deus, ele diz: louvado seja Deus, Senhor. Que palavra maravilhosa para mim, Senhor Jesus. Agora tu tem que estar na fornalha e não queimar. E as amarrinhas que ainda tem lá dentro, sai. Porque a Bíblia diz que eles foram amarrados nas túnicas, nas suas próprias vestes. Sabe aquele ditado que a pessoa diz assim, ó, olha lá, a aranha se enredou na própria teia. Mas quando é confrontado pela palavra e crê no evangelho e diz assim: eu estou disposto a morrer para o evangelho, esse é liberto por completo. Porque até os que lançaram lá foram mortos. Você pode dizer: esse fogo aí não é a palavra, irmão Moisés. Esse fogo aí matava as pessoas. Mas quem estava no fogo era a palavra. O verbo era Jesus e ele estava lá dentro, irmãos. Aleluia. Então quem está na palavra não se queima. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem aqui, ó, ele pegou os mais fortes que ele tinha no seu exército para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim é nós, quem quer compromisso com Deus, os demônios mais fortes que tem, o diabo vai mandar. Mas a Bíblia diz que eles foram queimados 4. Assim o crente, se ele crê na palavra, teme a Deus, o demônio vai ser queimado em nome de Jesus. Por isso que muitas vezes, irmãos, tu olha para uma igreja cheia e uma igreja vazia. Como assim, Moisés? O Deus não é o mesmo? Sim. Mas eu li lá o quê? Eu li o que para você em Jeremias? No 23, no versículo 28, que fala da palha e do trigo. Tem igreja que é só palha, é só volume. E tem igreja que é o trigo, pouquinho. Porque a Bíblia diz que são poucos que vão subir. Aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo a palavra do Senhor? Está vendo quem é crente e quem não é? E eles estavam aqui num ambiente, vamos colocar assim, um ambiente hostil, onde a lei do homem mandava, até que eles botaram o dedo na cara do diabo aqui, ó. Diante de ti nós não vamos se dobrar. Porque ele falou em adorar, né? Não vão adorar minha imagem? O que Jesus enfrentou no deserto? Mateus 4, diabo. Se prostrado me adorar, Satanás, Jesus.
Satanás disse, sai pra lá, Satanás. Jesus, sai pra lá, Satanás. E ele se arredou. Por quê? Porque ele é fogo. Quem está no fogo, quem está na escritura não se queima. Ele aceita a palavra e louvado seja Deus. Eu precisava ouvir isso, fui curado. Porque aqui eles estavam livres, foram amarrados, lançados e ficaram os três o quê? Passeando, versículo 25, passeando. Aleluia. Eu vou no culto passear, irmãos. Eu não tenho medo de palavra. Prega, irmão, o que tu quiser, dá no meio. Se eu tiver errado, eu vou mudar de vida. Eu preciso absorver a palavra. Deus abençoe teu lar, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Estou falando bastante do Salmo 107, versículo 11 e 12. Quem anda contra a palavra, se queima. Quem é palha, é queimado. O trigo não. O trigo pode botar no fogo, tu tempera, tu faz ele ali. Agora a palha, puf. Sabe aquele crente que está na igreja hoje, amanhã não está mais, e amanhã está de novo, amanhã não está mais, é palha. Vem o vento, tira, vem o fogo, queima, ele sai. Fica bravo com o pastor, fica bravo com a direção da igreja e sai. Não quer compromisso. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Paz.